do ministério do nosso querido e santo irmão Aldo. Hoje, irmãos, em poucos minutos, creio que no máximo em 1h10, nós faremos uma mensagem, uma palestra a respeito do ministério do santo irmão Aldo. Até mesmo antes de fazer a oração inicial, eu gostaria de filtrar aos irmãos com quais vou falar. E gostaria de falar somente com um tipo de público, os que amam nosso irmão Aldo. Então, gostaria que quem ama nosso irmão Aldo, que levantasse a mão, para eu saber com quem estou falando. Eu penso que, na totalidade dos irmãos, puderam receber, então, saberem que estarei falando com todos. Assim sendo, irmãos, convido agora que fiquem todos em pé, por gentileza. Nós vamos orar para iniciar a nossa mensagem, palestra do ministério do santo irmão Aldo. Ó querido e santo profeta e irmão Aldo, neste momento, primaz, dedicaremos do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso amor, exclusivamente ao Senhor, ao teu santo ministério, primaz. Quão importante foi a missão do Senhor para nós na terra. Irmão Aldo amado, saiba que nós te amamos, primaz. Irmão Aldo, nós te adoramos. Cremos, confiamos que o Senhor é o grande profeta de Deus, o último profeta que Deus enviou a esta terra, o último pastor. Cremos, irmão Aldo, e temos convicção de que é aquele profeta que Jesus proferiu aquelas palavras, profetizou dizendo que existiria um só rebanho e um só pastor. Este pastor, irmão Aldo, é o Senhor. Para nós é o Senhor. Para este povo que te ama, irmão Aldo, e para o mundo, queira o mundo ou não, o Senhor é profeta. Irmão Aldo bendito, então gostaríamos nesses momentos de falar do Senhor, do teu nome, do teu ministério. Para isso pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra nossa mente, nosso entendimento, de maneira que possamos, ao terminar esta palestra, terminarmos felizes, alegres, animados, com vontade de falar do teu nome à humanidade. Assim sendo, querido irmão Aldo, desde já peço a bênção para cada irmão e irmã apostólico esteja presente nesta congregação em Bela Vista de Goiás, ou assistindo pela internet, enfim, onde estiver, um irmão, uma irmã apostólico fiel, verdadeiro, que o Senhor possa acolher, abraçar, dar a bênção, a paz, e assim sendo, irmão Aldo, declaro iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Neste minuto, irmãos, quando recebi o convite de vir e poder falar com os irmãos a respeito, especialmente deste tema tão importante, que é do ministério do santo irmão Aldo, eu fiquei pensando comigo, o que eu poderia falar que os irmãos ainda não sabem? Porque os irmãos são testemunhas do poder do nosso santo irmão Aldo. Os senhores são, digamos, discípulos do nosso primaz. Semelhantemente aos apóstolos de Jesus, e não existiam só apóstolos, mas também existiam discípulos, e eram muito bons, eram discípulos muito úteis para Jesus, tanto é que num determinado momento, ele selecionou 70 deles. Jesus selecionou 70 discípulos e disse para eles: vão, pregue do meu nome, pregue do meu ministério, pregue sobre o meu evangelho, vamos salvar almas, entre em todas as cidades, em todos os lugares, quem aceitar falar de mim, fale, quem não aceitar, vire as costas, bata os calçados, deixe o pó daquela terra lá, mas volte para outra. E Jesus, ele disse isso, mas é para falar, não é para se calar. E se nós compararmos com o ministério do nosso santo irmão Aldo, até conversando com um dos nossos irmãos, eu me lembrei de uma ocasião que um pastor foi convidado para fazer uma reunião numa cidade. E quando ele voltou, o nosso irmão Aldo disse assim: e lá, como foi? E aí o irmão falou: irmão Aldo, lá foi muito difícil. Lá estava muito fraco, o povo estava muito fraco. O irmão Aldo olhou para ele e disse assim: mas por que eu mandei você lá? Olha que interessante.
Então, irmãos, onde estivermos, nós temos que animar o povo. Nós temos que levar uma palavra verdadeira. Temos que levar, irmãos, a palavra como se o irmão Aldo estivesse aqui, como de fato ele está. Nós só não ouvimos, mas ele está aqui conosco. Nosso querido irmão Aldo, nós não sabemos a localidade física onde ele se encontra, mas com anjos e santos, anjinhos dos mais pequeninos até o de maior poder, está aqui conosco. E como se ele estivesse dizendo para nós, vá e fale. Se alguém não aceitar, fale para outro. E se outro não aceitar, fale para mais um terceiro. Mas não deixe de falar. Tanto é verdade que ele disse, e até ontem falei para os irmãos, a última recomendação que ele deu para nós pastores, fosse que nós falássemos mais da avó e dele, irmão Aldo. E tem um objetivo muito simples, irmãos. Os irmãos acham que os apóstolos de Jesus, quando iam pregar, falavam de quem? De Noé? Com todo respeito a esses santos do passado, será que eles falavam de Moisés? Será que eles falavam de Elias? Será que eles falavam de José? Será que eles falavam do rei Davi? Irmãos, eles falavam de Jesus, e com uma autoridade tal que convertia almas, que salvava vidas, corações, famílias inteiras. E hoje, irmãos, nós vamos falar de quem? Quando vamos num orfanato, por exemplo, vamos cantar hino de Deus? Vamos cantar hino de Jesus? Também, mas especialmente tínhamos que cantar o hino do irmão Aldo. O primeiro hino tinha que ser do irmão Aldo. E eu não tenho dúvida de dizer isso, irmãos. Os irmãos vão ficar com dúvida? Deixa a dúvida, que essa dúvida é boa. Essa dúvida é boa. Quem é o irmão Aldo? Eu preciso saber mais. Ele vai querer vir para a igreja. Eu quero conhecer este profeta que trouxe tanta paz com a presença destes irmãos. Temos que ser assim, irmãos, no ministério que pertence a ele, nosso irmão Aldo. Esse ministério não é nosso. A igreja não é nossa, irmãos, no sentido de nós montarmos uma igreja, prepararmos uma igreja. A igreja, em primeiro lugar, é de Deus, que permitiu a Santa Avó Rosa administrar, gerenciar, ser a diretora principal da direção, chefe da disciplina, rainha dos céus, mãe dos filhos de Deus, avó dos filhos de Deus, permitiu ela usar a igreja, mas a igreja é de Deus. Ela quantas vezes disse, não pense que a igreja é minha, não. Eu também sigo regras. A Santa Avó também seguia regras. O irmão Aldo igualmente. Quantas vezes íamos falar com ele, ele dizia, eu vou pedir para a avó. Ele tinha autoridade, irmãos, de alguém falar, irmão Aldo, eu estou com um problema aqui, um problema ali, ele colocar a mão e curar na hora. Mas às vezes, o que ele falava para nós? Eu vou pedir para a avó. Exatamente para mostrar para nós o tamanho da sua humildade. Os irmãos pensam que a Santa Avó não dizia, Aldo, pode curar esse irmão? Ela dizia isso, irmãos. Ele falou, a Santa Avó mandou ele fazer isto. Olha que lindo, mas a submissão, a avó, depois eu. Assim temos que ser todos nós. O irmão Aldo, depois a gente. Não achar que a igreja é exclusivamente nossa, que nós fazemos o que queremos, que não fazemos o que não queremos. Irmãos, tudo o que formos fazer, temos que colocar o irmão Aldo à frente, porque senão não dá graça, não dá a liga. É como se faltasse aquela pitada de sal num bolo doce. É como se faltasse aquela cereja do bolo. Podemos ser uma pessoa muito eloquente, e no mundo existem muitas. Não tem oradores que fazem nos arrepiar, que nos fazem chorar, que dão mensagens lindas, que fazem as pessoas ficar refletindo. E por que depois não continua? Porque não tem a graça de Deus. Faltou o irmão Aldo. Imagine um orador desse sendo apostólico, irmãos. Quanto ele pode produzir para a nossa igreja? Será que nós já chegamos até um deles e falamos do irmão Aldo? Será que nós buscamos, eu vou alcançar uma pessoa que é eloquente no mundo, que eu quero falar do irmão Aldo para ele? Porque se ele falar para outras pessoas, ele vai salvar elas também. Irmãos, são, digamos, oportunidades que estão aí no mundo, mas nós temos que procurá-las, irmãos. Não pense que alguém vai chegar, bater a nossa porta e dizer, olha, eu sou o fulano de tal, eu faço palestras, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu quero falar da tua igreja. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, irmão. Somos nós que temos que ir atrás. Somos nós que temos que, às vezes, irmãos, passar algumas até vergonha, podemos dizer, mas em nome de Jesus.
Inclusive, Jesus ele disse: bem-aventurados os que sofrerem pelo meu nome. Podemos transferir isso para o ministério do nosso santo irmão Aldo. Bem-aventurado o que sofrer pelo meu nome. Bem-aventurado. Porque não estarão sofrendo por si, estarão sofrendo por outrem. E aquele que sofre por outro conseguiu entender o valor do amor. Porque o amor não é sofrer por si não, irmãos. Numa hora de dor, de dificuldade, nós procurarmos ajuda para nós é uma coisa. Mas agora ver o outro sofrer e procurar ajuda para o outro, o galardão é muito maior. Porque estamos amando a Deus. Estamos fazendo o que Deus nos ensinou a fazer. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, no dia de hoje, penso que nós meditaremos em algumas mensagens, algumas passagens que até que pude ver com o irmão Aldo, alguns irmãos puderam me contar, para mostrar para os irmãos o amor, a bondade, o carinho do nosso santo irmão Aldo e mostrar aos irmãos como que a escolha dele foi de Deus, não foi exclusivamente dele. Não pensem os irmãos que o irmão Aldo se manifestou diante de Deus e disse: Pai, eu quero ser o profeta da tua igreja. Não foi assim não, irmãos. Deus que escolheu ele e precisou que ele provasse por 3 vezes que ele seria fiel. E os irmãos querem saber, antes disso acontecer um fato muito interessante, que prova como a escolha é de Deus. Nós falamos mais cedo a respeito da sarça de Moisés, que ele olhava, a sarça estava pegando fogo, mas não queimava. Ali Deus estava escolhendo Moisés. E ele escolheu assim também nosso santo irmão Aldo. Quando Jesus falando à Santa Avó, que dentre o povo existia só uma pessoa, no mundo todo, que tinha um espírito que era semelhante ao dela, que era nosso santo irmão Aldo. Próximo de terminar o ministério da Santa Avó Rosa, material, ela foi fazer uma viagem, salvo engano, para Regente Feijó. E naquela viagem foram alguns irmãos, algumas irmãs, algumas diaconisas, alguns coristas. E isso também, não só para provar que Deus que escolhe, mas para nós termos ânimo de continuar o nosso ministério e não desistir por nada. O irmão Aldo foi, naquela ocasião, como um simples motorista da direção. E aí chegaram no hotel, depois da reunião, já era tarde da noite, ele viu algumas irmãs no quarto da Santa Avó, e elas queriam cantar, queriam falar, queriam conversar com a Santa Avó. E a Santa Avó já com 70 e poucos anos de idade, com o físico cansado. E o irmão Aldo não se conformou com isso. Ele contou isso para uma irmã apostólica. E disse assim: naquela noite eu olhei a Santa Avó e disse: hoje eu não fico mais aqui, eu vou embora. E aí disse que chamou a Santa Avó e falou: vó, eu estou indo embora. Ela falou: por quê, Aldo? Por causa disso, daquilo. Ela olhou bem para ele e disse assim: Aldo, eu esperava isso de todas essas que estão comigo, menos de você. Ele disse que a partir dali, ele abaixou a cabeça e disse: não, vó, a partir de hoje eu vou ficar com a senhora, onde for preciso. Então vejam, irmãos, que a escolha do santo irmão Aldo não foi só naquele dia em que ele prometeu por 3 vezes. Começou há muito tempo atrás. Começou, podemos dizer, desde nascença, desde o momento que a Santa Avó Rosa tomou em seus braços, lhe transmitindo virtude, mas especialmente, irmãos, Deus dotando o espírito daquele anjinho, daquele mocinho, daquele menininho, de virtudes especiais para cumprir uma missão perfeita. Então ele disse isso. A partir dali, nunca mais eu disse isso para a avó. Quantos de nós, no nosso ministério, olhamos e dizemos: irmão Aldo, eu não aguento mais, isso está muito para mim. Quantos obreiros que cumpriam o seu ministério tão bonito, um ministério tão lindo, que olha as dificuldades e diz: não aguento mais, eu vou pedir a minha licença. Quantos que eram coristas, que sentavam aqui, tão lindo, tão obedientes, porque o regente dizia assim, eles ficavam em pé. Quando terminava, o regente fazia assim, eles sentavam. Isso é obediência, irmãos. Isso que Deus está olhando. Ele não está olhando tanto a afinação, não. Eu digo aos irmãos que não. É bonito para nós, para Deus é diferente. O som que chega para Deus é outro, não é o som que ouvimos aqui. Às vezes uma pessoa sai da igreja, vai estudar fora, ganha conhecimento infindável, começa a criticar a igreja. Mas lá não tocam direito, lá tem uma pessoa que não quer estudar. Às vezes ele não vê que aquela pessoa tem filhos, tem família, tem pais para cuidar, às vezes são de idade,
tem os filhinhos pequenos, que não conseguem estudar, e vem para a igreja e toca com amor, aquele som chegou no céu, desafinado, mas lindo diante de Deus. E não aquele outro que às vezes solou de forma perfeita, e fez gestos e tudo, e bonito, aparente, mas não passou daqui. Então, irmãos, a fineza de Deus é diferente da nossa fineza. Aquilo que olhamos e dizemos, isso está lindo, às vezes para Deus não está. Às vezes olhamos e dizemos, que solo ruim, que desafinado. Às vezes, irmãos, é a última vez que a pessoa vai cantar. Às vezes, irmãos, é a primeira vez que a pessoa cantou um hino que partiu do coração de tal forma que chegou aos ouvidos de Deus com uma afinação impecável. Aconteceu um fato com um dos nossos irmãos regentes. Ele foi deslocado para realizar uma reunião, um trabalho, não foi reunião, um trabalho de coral numa congregação. E o regente chamou ele e disse assim, irmão, eu estou com um problema com uma irmã. Ela insiste em querer cantar, mas não tem jeito, ela é muito desafinada. Ela desafina em todos os hinos, já tentamos, e não dá para apresentar um hino assim. E aí o regente avaliou a situação, chamou aquela irmã, conversou com ela, ela disse, não, irmão, eu quero cantar sim. Aí ele disse assim, que hino que a senhora queria cantar? Aí ela falou um hino, era um pouco difícil mesmo. Ele disse, por que a senhora não canta esse hino tal? E era um hino mais fácil. Aí ele falou, eu vou tocar para a senhora. E aí ela foi cantar, na desafinação dela, ele ia desafinando o violão também. Da maneira como ela ia desafinando, ele ia voltando e cantou. Irmãos, ela só ficou mais 2 dias entre nós. Ela faleceu. Ela faleceu. Imaginem, irmãos, se aquele regente não tivesse dado essa oportunidade. Aparentemente, vamos dizer, não é um hino que olhamos e falamos assim, nossa, esse agrada aos nossos ouvidos, mas agradou aos ouvidos de Deus. A felicidade que está intrínseca em cada coração, irmãos, é diferente umas das outras. Tem pessoas que, às vezes, canta uma vez a cada 6 meses e para ela está muito bom. Às vezes ela até canta bem e está muito bom. Outras, às vezes, precisa cantar uma vez por mês. Outras, às vezes, precisa cantar... Tem gente que canta 2 hinos numa reunião só. Mas, irmãos, nós não podemos criticar essas coisas. Lógico, a oportunidade tem que ser dada sim, mas nós não podemos criticar essas coisas. Porque isso, irmãos, é muito da alma, do espírito da pessoa. E é isso que o irmão Aldo avalia. A Santa Avó Rosa, ela avalia isso. Ela avalia o amor que está embutido em cada coração. Ela avalia, irmãos, a sinceridade da alma, da maneira como ela cantou, a maneira como ele apresentou aquele hino. E não é que precisou fazer bonito e bem apresentável e desse outro jeito, dessa outra forma. Não, com técnicas, com isso. Às vezes é com a simplicidade. Às vezes ela tem a voz um pouco ruim mesmo, um pouco desafinada, às vezes um pouco fora do ritmo. Mas o irmão Aldo está se deleitando com aquela reunião, com aquele hino, com aquela apresentação. Eu digo isso também, irmãos, porque esta palestra é também dedicada aos nossos irmãos do coral, que tem um ministério muito lindo, irmãos. Inclusive, até quero lembrar um exemplo que um irmão me contou na congregação interior de São Paulo. Ele disse que ele foi salvo, lógico, pela Santa Avó, pelo nosso irmão Aldo, especialmente por Maria Santíssima, mas pelo coral. E por causa de um erro do coral. Por causa de um erro do coral. Às vezes a gente pensa, puxa, esse hino ficou errado. Às vezes é esse hino que acertou. Às vezes é esse hino que acertou. Os pastores mesmo. O irmão Aldo mandou um recado que foi o seguinte, diga para eles que às vezes eles gaguejam no púlpito, é a hora que eu estou inspirando. É a hora que eu estou inspirando. E entrar num caminho, dá um embaraço. Às vezes o povo que está ouvindo diz, esse pastor está meio confuso. E a princípio está mesmo, mas o irmão Aldo que está desconfundindo. Ele que está tomando as rédeas da situação. E nesse caso o irmão disse que ele era de uma outra religião e o pai dele, toda vez, não existia igreja naquele tempo, a igreja apostólica. Toda vez antes de deitar, ele vinha, cobria os filhinhos, dava bênção e dizia assim, meus filhos, vocês têm que amar a mãe de Jesus, porque quando vocês estão doentes, ela tem um manto, uma capa, que vem, cobre todos vocês e cura das suas doenças. Toda noite ele falava isso, que era a nossa mãe Maria Santíssima. E ele falava isso, ia dormir, ele falava isso, ia dormir. E aí chegou um dia que ele faleceu, e ainda ele dizia assim, meus filhos, eu não vou ver, mas vocês vão ver a igreja verdadeira. Olha a esperança de um pai. Ele dizia assim, eu não vou ver,
mas vocês vão ver a igreja verdadeira. E aí um dia ele foi convidado por várias vezes por um irmão apostólico para visitar a igreja nossa, e ele sempre ficava pensando: não posso trocar a igreja do meu pai, não posso trocar a igreja do meu pai, não posso trocar a igreja do meu pai, e ficava pensando isso. Aí, num dado momento, as coisas da vida dele não foram como ele esperava, e ele disse assim: hoje eu vou visitar a igreja. Se preparou, saiu, disse que estava no caminho, foi dando uma aflição nele, uma coisa ruim, uma dificuldade. Ele disse: era o inimigo tentando que eu não chegasse na igreja. E aí ele viu assim na rua 2 senhores conversando, e ouviu quando um disse para o outro assim: trocar a igreja do pai é um pecado muito grave. Trocar a igreja do pai é um pecado muito grave. E ele disse que ele estava na rua da igreja, começou a ouvir um hino, que não decifrou muito bem. De repente o hino parou. O hino errou, alguém errou, o regente cortou o hino e começou a cantar um outro hino. Aquele hino que diz: eu sou da Santa Avó Rosa e da Virgem Maria. Quando ele ouviu falar: eu sou um apostólico feliz, se eu não me engano o hino é esse, que eu sou da Santa Avó Rosa e da Mãe Virgem Maria. Quando ele olhou falar da Virgem Maria, então ele tomou força e disse que entrou correndo para a igreja, até assustou os porteiros. Disseram: irmão, o que aconteceu com o senhor? Mas ele disse: não, irmão, eu vim ouvir o hino. E ele disse: a partir daquele dia que eu pisei os pés na igreja, nunca mais eu saí, e não saio mais. Ele falou: porque eu ouvi o hino da Virgem Maria. Estavam cantando um hino que não tinha nada a ver com aquele hino. Por um erro, o regente cortou, segurou o hino, trocou o hino, porque provavelmente estava mais ensaiado. Ele não conversou com o regente na época, que não tinha afinidade, mas provavelmente o coral tinha ensaiado esse outro hino, começou a cantar, e foi o hino que salvou aquele irmão. Porque, irmãos, já pensou se ele voltasse para casa? Nunca mais ele iria para a igreja. Ele pensaria: eu já tentei, eu não consegui, eu não vou mais. Então veja como a Santa Avó vai contornando a situação. Veja como a Santa Avó vai direcionando. E agora, voltando ao assunto do nosso Santo Irmão Aldo, disse isso especialmente ao coral, mas voltando ao assunto do nosso Santo Irmão Aldo, foi predestinado para ser o nosso pastor, o nosso profeta. Desde pequeno, irmãos. Ele era pequenininho, 6 anos de idade. Olha a sabedoria de um profeta. Profeta, irmãos, é profeta. Profeta é profeta. Desde pequenininho, irmãos, tinha 6 anos. Naquele tempo não existia gás, então as senhoras cozinhavam com carvão. E ele tinha algumas vizinhas idosas, algumas senhoras, e ela tinha que quebrar carvão todo dia. Comprava carvão em saco, né? Carvão mineral e o vegetal, que é de madeira, e quebrava. O que ele fazia? Ele observava isso das vizinhas, que sua mãe também fazia. Ele quebrava o da sua mãe e saía de vizinha em vizinha quebrando delas. Quebrava o carvão de todas as suas vizinhas. E elas vinham, agradavam o irmão Aldo, elogiavam para sua mãe, porque ele era um menino especial. Ele era um menino diferenciado. Ele amava as pessoas, amava ajudar os outros. Amava, irmãos, ajudar as pessoas que estavam à sua volta. E não é que ele perdeu isso depois que casou ou depois que ficou de mais idade, não. Nosso irmão Aldo amava sua mãe de tal forma, irmãos, que ele proporcionava tudo para ela. E a sua mãe tinha um carinho e um amor por ele também, como um filho amado, igual a Virgem Maria que tinha com Jesus. Ele sempre proporcionou para ela momentos felizes, bons, e até um fato que acontecia, é interessante como eles se comunicavam. Às vezes ele trabalhava até a noite, trabalhava até 11 horas, meia-noite, mas todo dia ele passava na casa da sua mãe. Aí, se ela já estava dormindo, ele ia no fogão, esquentava a sopa. Ele gostava muito de sopa, e ela já sabia que ele gostava, ele deixava prontinha para ele no fogão. Preparava a sopa, esquentava, comia. Quando ele chegava na mesa, se faltava leite, ela deixava a caixinha do leite vazia. Se faltava óleo, ela deixava a caixinha do óleo vazia. Se faltava um certo remédio, deixava a caixinha do remédio vazia. Ele saía, no outro dia de manhã, comprava, passava na casa da sua mãe e deixava em cima da mesa todos os alimentos repostos. Se era óleo, trazia óleo. Se era arroz, trazia arroz. Se era um vinagre, trazia um vinagre. Se era um remédio, trazia um remédio e devolvia para sua mãe. Por outro lado, quando chegava mais cedo, ele sentava com sua mãe, comia junto com ela, aproveitava daqueles momentos com ela. Nos últimos minutos de vida de sua mãe,
ela não foi aos céus se não visse o irmão Aldo. E ele estava trabalhando naquela ocasião e mandaram chamar ele e disseram assim: você que é o filho querido da sua mãe, e aí ele já sabia, porque no hospital ela tinha dito: eu quero ver o meu filho querido, que era o nosso santo irmão Aldo. E aí ele foi, conversou um pouquinho com ela, passaram alguns momentos, ela subiu aos céus. Então vejam, irmãos, o carinho que nosso irmão Aldo tinha pela família, por todos. Os irmãos calculam o amor do nosso irmão Aldo para com a sua própria família, para com o seu próprio lar. O respeito que os familiares do nosso santo irmão Aldo têm por nós, que têm por nossa igreja, é porque ele criou. Não pense que eles viram isso e criaram sozinhos, não. É um amor que ele criou pela igreja. E muitos creem como o irmão Aldo como um profeta de Deus, especialmente o seu próprio filho. Quantas vezes ele disse, nas últimas santas comunhões, o irmão Aldo levava o seu filho consigo, ele chegou a afirmar mais de uma vez, ele dizia: eu sei que meu pai é querido, mas eu não calculava que ele era tanto assim. Se as pessoas vêm pedir se pode se casar para ele, vêm pedir se pode tomar um remédio, as pessoas vêm pedir se pode fazer isso, se pode mudar de cidade, as pessoas mudam suas vidas com a resposta dele. Isso eu jamais tinha conhecimento. É uma testemunha viva, ocular de um profeta. Está lá em São Paulo. Uma pessoa também muito distinta em relação à sociedade, uma pessoa muito ética, muito boa. Ensinos de um pai, de um verdadeiro pai. E ensina a todos nós, irmãos. Este é o nosso maior privilégio. Como disse aos irmãos, profeta é um profeta. Numa certa ocasião, chegou um irmão, aquele tempo era irmão, depois ele saiu da igreja, e disse assim: irmão Aldo, eu vou vender todos os meus bens e vou entregar para o Senhor. Minha casa, meus bens, e vou trabalhar só para a igreja, vou viver da fé. O irmão Aldo pensou uns 2 minutos, bateu no ombro dele e falou assim: meu filho, você não vai me comprar com casa. Você não vai me comprar com sua casa. Irmãos, pensem em algum líder religioso, alguém falar isso para ele. Imaginem. Alguém que está na liderança de algum lugar, e alguém que o segue e disser: olha, eu vou fazer isso para o Senhor, vou te dar um dinheiro, vou te dar um patrimônio, e vou viver para ti, você é teu discípulo. Qualquer um, irmãos, aceitaria. Qualquer um. Mas profeta é profeta. Essas são as diferenças de um profeta. Não se corrompe, irmãos. Ele sabe que o verdadeiro valor não está no dinheiro. Ainda que saiba que o dinheiro é importante, mas ele sabe que não está ali. A diferença, irmãos, está no ministério, está na alma, está na pessoa. Ele conseguia enxergar nós através do nosso corpo. Ele enxergava a nossa alma, nosso espírito, o nosso ser. E nós vimos através desse mesmo exemplo, um exemplo, digamos, importante, porque se trata de valores. E quando se trata de valores, irmãos, às vezes o ser humano tende, sim, a trocar o certo pelo duvidoso. É só ver quantas pessoas que caem ainda, por exemplo, em pirâmides financeiras, em isso, naquilo, criação de emas, criação de não sei o quê, e criação de avestruz, e isso, aquilo, e pirâmides disso, pirâmides daquilo. Quantas pessoas são iludidas com dinheiro? Mas o irmão Aldo não estava preocupado com isso, muito embora fosse necessário. Quantas vezes ele tirava do bolso uma quantia de dinheiro, entregava para a pessoa e dizia assim: esse é do meu, viu? Esse é do meu, não é da igreja. Como se diz, ninguém vai poder falar da gente, Deus está te dando essa ajuda. Porque às vezes uma pessoa pode até se sentir ofendida: mas eu dou dinheiro para a igreja, para ele dar para esse. Mas ele dava e dizia: esse é do meu. Então, irmãos, o nosso querido santo irmão Aldo deu provas evidentes de que é um grande profeta de Deus. Numa certa ocasião, ele estava andando com um dos seus motoristas, que é da igreja, está lá na sede. E ele estava andando, ele disse assim: para o carro, para aqui. Aí ele viu, tinha um homem passando, e disse assim: esse aí era da igreja. Aí ele falou: mas era da igreja, irmão? Ele falou: ele era da igreja. Seus pais também eram da igreja. Ele saiu. E aí ele abaixou o vidro, aquele irmão, quando viu o irmão Aldo, se pôs a chorar. Falou: irmão Aldo, é o Senhor que está aqui, irmão Aldo.
Ele disse, sou eu sim, estava garoando, ele estava cobrindo a mão com a cabeça com a mão. E aí o irmão Aldo tirou a sua blusa, entregou para ele e disse, se cobre com isso. E tirou do bolso um dinheiro e disse para ele, vai ali no McDonald's e compra um lanche para você. E aí o irmão foi e ele disse, espera aí, não vai embora, vamos esperar ele sair. Aí aquele rapaz, aquele homem saiu todo feliz, com o lanche na mão e com a blusa do irmão Aldo na cabeça. Ele disse, agora nós podemos ir. Olha a bondade do nosso irmão Aldo. Ele fez isso, irmãos, para deixar prova para nós, para mostrar para nós o quanto ele é envolvido com a nossa obra, o quanto ele nos abençoa, o quanto ele nos ajuda, o quanto ele nos quer bem. E não é só apostólico, podia ser um apostólico, mas ele preferiu escolher uma outra pessoa. Ele preferiu escolher uma outra pessoa. Assim como eu vi na fila, uma irmã levou uma senhora, uma moça, ela devia ter uns 30 anos, e disse assim, irmão Aldo, eu trouxe aqui a minha neta, veio visitar a igreja. Ele falou, opa, que bom. Ele podia falar muitas coisas, mas ele preferiu assim, se você gostar da igreja, fique conosco. Olha a palavra de um profeta, se você gostar da igreja, fique conosco. Qualquer um de nós, o que nós falaríamos para ela? Seja bem-vinda, fique aqui, senta aqui, isso, aquilo, providencie isso para ela, isso para aquela. Ele não quer alguém forçado, irmãos. Eu fiquei só porque o irmão Aldo me forçou a ficar. Não, ele deixa cada um de nós livre, para fazermos o que quisermos, até coisa errada. Por isso que temos que tomar cuidado para não fazer. Ele permite nós fazermos de tudo, irmãos. Profeta é um profeta. E nós vimos nos atos deste profeta. Num dia, eu também estava ali na fila, e eu gostava muito, eu confesso aos irmãos que gostava muito de ficar vendo na fila as ações do irmão Aldo, porque eu ficava muito admirado. Eu já vi uma irmã desmaiar na frente dele, ele não fez nada. Uns irmãos vieram apavorados, não sei o quê, olhava a calma do irmão Aldo, murchava. Vinha outro, não sei o quê e tal, olhava a calma do irmão Aldo e murchava. Até que veio uma pessoa mais moderada, o irmão Aldo permitiu pegar aquela irmã. E levou, só fez assim com a mão, e ele levou comedidamente ao local apropriado e restabeleceu a saúde. Veja que o irmão Aldo não se apavora com coisas que para nós são, digamos assim, nossa, saúde em primeiro lugar. Não. Ele estava olhando a alma. Ele estava olhando a situação. Outra ocasião eu vi também, como disse aos irmãos, atos de um profeta, que jamais vai acontecer conosco. E acho que nem com ninguém mais no mundo. Mas com ninguém no mundo. Só aconteceu com Jesus, isso já aconteceu com Jesus, e eu vi acontecer com o irmão Aldo. Estes olhos viram. Esses olhos que estão olhando os irmãos viram isto. O irmão Aldo estava na fila, e veio uma senhora, baixinha, com a saia na disciplina, roupa na disciplina, tudo em ordem. Quando ela viu o irmão Aldo, ela se pôs a chorar. E falava, me perdoa, irmão Aldo, me perdoa, me perdoa. Beijou as mãos deles, ajoelhada, dizia, me perdoa, irmão Aldo, me perdoe. Deitou no chão, inteira no chão, e beijou os seus pés. Eu nunca tinha visto isso, e sei que nunca mais vou ver. Mas foi, irmãos, uma cena que ficou gravada em minha memória, eu jamais vou esquecer isto. Quem, irmãos, beijaria os pés, senão de um profeta? Quem faria isto, irmãos, se não fosse um verdadeiro profeta? Ajoelhou no chão, deitou no chão e beijou as mãos do profeta. Na ocasião estava aqui, o irmão Carlão, e ele ficava sempre na frente do irmão, ele tentou de um lado, tentou do outro, ele ficou como se fosse anestesiado. Igual uma pessoa que está desnorteada, ele tentava segurar a irmã, não conseguia, ficava assim de um lado para o outro, o irmão Aldo não impediu que ela fizesse isso. Ele permitiu, inclusive, só ficou olhando, botando a mão assim, e ela beijou os seus pés. Aí ele levantou, ele abraçou aquela irmã e ela se foi embora. Eu nunca mais vi aquela irmã. Nunca tinha visto e nunca mais vi de novo. Mas os irmãos acham que ela foi ou não perdoada? Sem dúvida alguma. Porque ela buscou, irmãos, ela entendeu que ele era um profeta de Deus. Ela entendeu que ali estava a chance dela. Ela aproveitou a oportunidade dela. Ela viu que ali existia uma chance única. E naquela hora eu fiquei me lembrando daquela mulher que esperava Jesus passar. E ela, sentada na sarjeta, dizia, mas eu não vou conseguir falar com Jesus. Mas uma força maior empurrava aquela senhora e ela começou a se mover dentre as pessoas. E as pessoas, não faça isso, não faça isso. Ela não olhou ninguém,
olhou a sua intuição, o seu desejo, a sua vontade e disse: mas se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curado. E ela fez e ficou curada. Vejam, irmãos, que a fé, a determinação, a vontade, o entusiasmo, irmãos, salva almas. Nós precisamos reagir. Às vezes nós temos um problema e dizemos: ai, Santa Avó, irmão Aldo, mas por que eu passo por isso? Irmãos, nós temos que querer agarrar a túnica de Jesus. Nós temos que querer tocar no nosso santo irmão Aldo. Irmão Aldo, me cure, me ajude, eu preciso do Senhor. Irmão Aldo, eu quero salvar almas. Eu posso te ajudar, primas, me ajude. E automaticamente, irmãos, Ele vem da nossa força de vontade. Certo que está que Ele vai nos ajudar. Não tenho dúvida disso, irmãos. Se uma pessoa precisar de ajuda, é só pedir para Ele. É só clamar por Ele. Ele vai ajudar, irmãos. Ele nunca abandonou ninguém. Nunca abandonou ninguém. Às vezes a gente fica um pouco sentido dele não estar fisicamente conosco. Às vezes a gente pensa, poxa vida, a gente vai para a sede, não vai mais ver o irmão Aldo. Irmãos, ele fica triste de nós pensarmos isso, sabia? Ele fica triste. Ele pensa assim: mas eu estou olhando eles todo dia, ele vai falar que não vai mais me ver? Ele vai deixar de vir na sede, então ele vinha só por mim e eu ainda estou aqui e ele não vem mais? Ele fica triste. E eu não digo isso, irmãos, com um pensamento meu somente. Mas para uma irmã, ela sonhou com o irmão Aldo. Ela estava muito preocupada. Ela estava muito preocupada porque não ia mais poder falar com o irmão Aldo. Ele falava tudo. O que nós precisávamos do irmão Aldo, ia correndo. Ele falava. O que nós pedíamos para ele, ele tinha solução. Às vezes não era de uma forma, era de outra. Às vezes não era para cima, era para baixo. Às vezes não era para baixo, era para cima. Mas ele resolvia. E aquela irmã ficou bastante preocupada, pensou: como que nós vamos falar com ele agora? E ela sonhou com ele. Ele olhou firme para ela e disse: por que você está pensando que eu não falo mais contigo? Como eu falava antes, eu vou falar. Não estou falando agora? Irmãos, foi um santo remédio. Acalmou o coração daquela senhora. Acalmou de uma forma, irmãos. É assim, eu sei, muitos irmãos já sonharam com o irmão Aldo. Muitos irmãos são prova disso, que já sonharam com o nosso santo irmão Aldo. E dando, às vezes, respostas que nos surpreendem. A maneira como ele cuida de nós, irmãos, é surpreendente. A forma como ele resolve os nossos problemas, irmãos, é surpreendente. Às vezes nós pensamos assim: mas se o irmão Aldo estivesse aqui, não estaria acontecendo isso. Se o irmão Aldo estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ora, irmãos, se ele... Vamos fazer a frase. Se ele estivesse aqui, então significa que ele não está mais? Olha só. Se ele estivesse aqui, não, irmãos. O irmão Aldo está aqui. E está de forma presente. Irmãos, é só olharmos. Às vezes uma pessoa muda isso, dá 1 mês, 2 meses, 1 ano, vem outra e desmuda porque é a vontade dele. Às vezes uma pessoa... Obrigado. Às vezes uma pessoa quer mudar a igreja. Quer sim, irmãos. Nós não podemos fechar nossos olhos. Às vezes tem irmãos que querem sim mudar a igreja. Só que ele vem, irmãos, e desmuda. E às vezes a gente se pergunta, ou um ou outro pergunta: mas por que isso aconteceu? Para mostrar o coração daquele que fez. Porque às vezes confiaríamos muito nele. Às vezes é uma pessoa que nós depositamos nossa confiança, nosso voto, nossa firmeza. E aí ele dá esse fruto. Porque se fosse bom, daria fruto bom. Se é uma pessoa má, dá fruto mau. Então ele precisa mostrar. Imaginem, irmãos, a fundação do mundo foi assim. Não pensem que Deus não tinha poder para destruir o poder das trevas antes de criar o mundo. Mas ele era um poder só. Não agia, não se manifestava. Deus precisou criar o mundo a fim de que o mal se manifestasse. Criou um ambiente neutro, a fim de que as pessoas pudessem escolher entre o bem e o mal. E aí ele se manifestou. Então o que Deus fez? Julgou. Irmãos, é como se fosse um ladrão. A expectativa de roubar é crime? Não é. Não é.
A pessoa tem a intenção, eu vou roubar, até que ele quer e não roubou, ele não pode ser condenado. A partir do momento que ele foi pego com a mão no objeto, aí ele pode ser condenado. Aí ele pode ser condenado. Então observem, irmãos, que o mal, a manifestação do mal também se dá desta forma. Ele não pode, às vezes o irmão Aldo não poderia tirar uma pessoa, no modo de dizer, tirar uma pessoa de onde está, se ele não deu frutos. Ele pode tanto promover para melhor, quanto tirar, mas ela precisa dar fruto. E se os frutos forem bons, lógico, vai ser uma pessoa muito boa, útil para a igreja. Agora, se forem maus, a constância desses frutos traduz-se em queda. E o que nós temos que fazer? Ter paciência. Nós não podemos nos deixar influenciar por isto. Ah, mas a igreja mudou nesse aspecto, é bom? Então eu vou seguir. Não é bom? Eu não sigo. Não é bom, eu não sigo. Até quando? Até quando Deus quiser. Porque, até conversando com um dos nossos irmãos, eu estava relembrando que Jesus, nas primeiras recomendações da Santa Avó, ele disse para o bispo pregar assim, quando ela subiu para o céu, né? O irmão Aldo orientou o bispo para que pregasse assim: a Santa Avó persegue e castiga, se preciso for. Ela persegue e castiga. Foram as palavras que a direção mandou o bispo pregar. O irmão Aldo mandou o bispo pregar. Que a Santa Avó tem um poder tal que ela pode até perseguir e castigar. Alguém que estava impedindo a obra da igreja, ou atrapalhando, ou querendo inserir coisas que não são boas, a Santa Avó Rosa toma medida. Mas às vezes ela não toma medida na hora que a gente quer, é na hora que Deus pode. Porque, irmãos, tem horas que às vezes, se tomasse aqui, ia sair 3, 4 da família junto. Mas às vezes um dos que sairia, se demorar 6 meses para tomar medida, ele não sai. Às vezes nesse meio do caminho ele recebeu um milagre, aí ele vai sair, ele vai ver que é só o outro que está errado. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com os nossos juízos, com os juízos que fazemos. Quem garante que os irmãos, ou eu, ou cada um dos irmãos, está fazendo tudo certo? Às vezes nós estamos precisando da misericórdia do irmão Aldo em algum aspecto da vida, e ele está nos dando. Como nós vamos querer que ele não dê para o nosso irmão, para aquele que também precisa? Vejam, irmãos, uma pessoa não é doente se ela quer. Quem que escolhe esse mês eu quero ficar doente? Ninguém, irmãos. Ninguém. Assim também uma pessoa praticar o pecado. Quem que conscientemente fala assim, eu vou fazer isso porque eu quero pecar mesmo? Eu vou falar do meu irmão porque eu quero pecar. Então, de certa maneira, é algo consciente porque ela sabe da responsabilidade. Porém, irmãos, se ela fosse optar realmente por fazer, ela não faria. Às vezes a circunstância proporcionou que ela fizesse. E nosso santo irmão Aldo, ele tem observado tudo isso, irmãos. Até na palestra anterior, nós falamos bastante das oportunidades, dele avaliar como nós somos, o que nós fazemos, para depois ele nos colocar nos lugares onde queremos. É que, às vezes, nós queremos estar num lugar antes de passar pelo caminho das pedras. Às vezes, queremos chegar no último degrau sem ter que subir todos. Às vezes, a gente quer chegar no último, eu quero ser regente de um coral e ter o coral nas minhas mãos e formar a orquestra e sair por aí fazendo reuniões e santas comunhões, eu quero isso, aquilo. Às vezes nós não estamos fazendo o mínimo, que é a condição para este futuro acontecer. Este mínimo tem que ser feito, irmãos. E às vezes o tempo, o mínimo uma vez, mais um degrau outra vez, mais um degrau outra vez, mais um degrau outra vez, até que chega lá. Irmãos, querem ver isso como que acontece? Como que existem pessoas tão atarefadas na igreja? E tem pessoas que não têm tarefa nenhuma. Não, os irmãos sabem disso. Cada um aqui vai lembrar de alguém. Esse aqui não para de trabalhar para a igreja. Mas será por quê, irmãos? Porque ele está vendo as oportunidades. Ele quis enxergar. Ele procurou. Ele procurou, e nós conseguimos procurar. Se nós formos sair no nosso salão procurando coisas para fazer, mesmo que seja um salão novo, reformado, vamos encontrar. Às vezes um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, que às vezes a gente não quer encontrar.
Às vezes nós não queremos encontrar. Tem pessoas, por exemplo, lá na sede, que estão tão atarefadas e trabalham neste assunto, nesse outro assunto, nesse outro assunto, tem essa responsabilidade, essa outra, e vemos um pastor lá sossegadão, no modo de dizer. E entra, cumprimenta os outros, conversa e tal, e não faz nada. E o outro lá tão atarefado, correndo para um lado, correndo para o outro. Por quê, irmãos? É porque os irmãos sabem na parábola do semeador. Jesus disse que isso aconteceria. A mesma semente, ainda que em terra fértil, uns ia dar 30, outros ia dar 60 e outros ia dar 100. 100 frutos por semente. É isso. É que a pessoa escolheu não ser a semente mais produtiva. Ela escolheu, irmãos. Não adianta dizer, mas o irmão Aldo não me chamou, não me deu oportunidade. Oportunidades estão aí, irmãos. Estão soltas por aí, tem de monte. Mas é que às vezes nós não vamos atrás. Até falando com aquela outra irmã a respeito das oportunidades, nós estávamos falando da África, aquelas fotos que nós vimos e tudo mais, e até mostrei para os irmãos, nós temos aqui no nosso país uma região muito seca, região do Nordeste. Será que todos conhecem a Santa Avó? Conhecem nosso Santo Irmão Aldo? Às vezes preferimos viajar para uma cidade mais turística, descansando no hotel fazenda, pescando, ou então curtindo uma montanha, aquilo que monta barraca, acampamento, né? E vamos ali fazendo isso e aquilo, e as almas estão ficando, irmãos. As almas estão ficando para trás. Às vezes tem pessoas precisando da nossa ajuda. Mas então não vou poder fazer nada. Não é que não vai poder fazer nada. Irmãos, comece a fazer. Faça 1, depois faça 2, depois faça 3, depois faça 4. Irmãos, faça isso. Escreva o que eu estou dizendo. Comece a trabalhar para os irmãos verem onde vão parar. Além de chegar no céu, vão chegar com galardão. Porque até para chegar no céu não é fácil. E eu quero trazer aqui, nós estamos falando bastante do irmão Aldo, trazer uma palavra que ele falou. A princípio assusta um pouco, mas depois a ficha vai caindo e a gente vê que realmente é uma grande verdade, só que às vezes a gente não tinha pensado naquilo. Num dia, o irmão Aldo saiu da sua portinha, perto da portaria, e aí ele viu o porteiro, tinha uns 2, 3 irmãos, e aí o porteiro disse, irmão Aldo, hoje tem 8 ofícios. E ele disse, opa, foi bom. Os irmãos assustaram, falaram, mas bom, irmão, quando vai para o céu, né? Ele falou, céu? Ele falou assim, a maioria dos que eu levo vão para o descanso. Ele falou, o céu é fino. Fez assim, o céu é fino. Falei para os irmãos, assusta um pouquinho, mas a ficha vai caindo, amanhã é melhor do que hoje, depois de amanhã é melhor do que amanhã. E é verdade, irmãos. Imagine se no céu entrasse todo mundo. Como estaria o céu hoje? Igual está a terra aqui, não é verdade? Se o céu fosse bagunçado, digamos assim, não no sentido da igreja, mas como o mundo é, não seria tão santo como é. Então, por que é santo? Porque Deus filtra na entrada. Ele disse, o céu é fino. A maioria dos que eu consigo levar vão para o descanso. E não era para ser assim, éramos para entrar direto no céu. Não pense os irmãos que eu digo isso para assustar os irmãos, não. O modo nunca assustou ninguém. Só que ele não pode falar que não é verdade, ele tem que falar a verdade. Ele não pode dizer, não, eu levo todo mundo para o céu. Imagina, irmãos, que farra viraria a igreja. No bom sentido, estou até usando algumas palavras um pouco mais menos coloquiais, porque estamos aqui em palestras mais próximos. Mas é a verdade, irmãos. Se entrasse todas as pessoas que estão na igreja no céu, o céu estaria como está a igreja. E se nós pararmos aqui para analisar cada um, não vamos achar as falinhas de cada um, isso, precisa melhorar, isso aqui. Santa Avó não fez isso na igreja uma vez? E só em relação às saias, ela dividiu a igreja. Na sua última reunião de quinta-feira, ela dividiu a igreja. Ela disse às irmãs que estão adequadas para esse lado e as que não estão por esse lado. A partir de hoje eu vou deixar só assim entrar na igreja. E estava lá dentro da igreja, 16 anos de igreja, junto com a Santa Avó. E ainda tinha gente que não usava certo. Aqui,
Usa sim, mas no céu não entra. Não adianta, irmãos, dizer que às vezes é dura a mensagem, mas se nós falarmos, não, irmão, pode continuar assim, não tem problema, a alma é o coração, isso é importante, irmãos, nós estaríamos mentindo. Não estaríamos dizendo a verdade. O irmão Aldo não estaria dizendo a verdade. Se ele dissesse, não, irmão, tudo bem assim, pode continuar assim, desse jeito, pode falar aquilo, pode beber isso, pode assistir aquilo, pode jogar isto, pode passear assim, pode fazer assim. Irmãos, ele não estaria sendo um profeta. Porque um profeta veio para corrigir, veio para ensinar a verdade, irmãos. Nem a mais, por isso que também a saia não é no chão, nem a menos. Então vejam que ele veio para ensinar a verdade. Ele não veio para ensinar nada mais. Olha, ele poderia nos ter feito jejuar, por exemplo. Podia ter feito. Mas Jesus, ele disse, esse jejum já é ineficaz. Olha que Jesus disse, eu preciso jejum de pecado. Quando Jesus deu a ordem do jejum, porque antes a igreja jejuava. Tinha um dia da semana que ficava o dia inteiro sem comer, e alguns pastores ficavam a semana inteira sem comer. Ele disse, não, eu preciso de pastores fortes, porque vão viajar para longe, vão precisar de alimento. Eu quero jejum de pecado. Esse vocês podem jejuar. Então veja, o jejum de pecado é deixar de praticar o pecado. Esse ele exigia, esse ele pedia. Então veja, irmãos, que é assim, nosso irmão Aldo falava o que precisava. E ele falou muitas coisas boas também, irmãos, coisas que edificam nossa alma. Por exemplo, uma vez eu estava, já não era na fila, mas um dia que o irmão Aldo foi para a igreja, e nós estávamos próximos da secretaria, da portaria, e uma irmã viu o irmão Aldo e disse, irmão Aldo, estou com um problema muito sério de saúde. Ele olhou para ela e disse assim, não, irmã, saúde é fácil, doença é fácil. Doença é fácil. Olha, irmãos, dizer para uma irmã que doença é fácil, precisa ser um profeta. Irmãos, provavelmente aquela irmã já tinha ido no médico, já tinha feito tratamento, já tinha feito exame, já tinha visto que realmente estava precisando de ajuda, foi falar com o irmão Aldo. O que ele disse? Saúde é fácil. No outro dia, um dia depois do outro, o irmão Aldo já estava fechando o seu ministério. Então, eu penso que ele já exercia o ministério de profeta como no céu já, porque nós vimos coisas maravilhosas naqueles dias. Uma irmã chegou com seu marido e disse assim, irmão Aldo, preciso de uma ajuda para ele está bebendo bebida alcoólica. O irmão Aldo disse, mas é outra coisa, não é isso não. Aí ela falou para ele assim, então fala o que é. Olha a sabedoria do irmão Aldo. Ele podia, bebida, não sei o quê, vamos fazer isso aqui. Ele disse, porque bebida é fácil. Ele falou, bebida é fácil, é outra coisa. Ele falou, bebida é fácil. Vai falar, irmãos, isso para alguém que está em casa tentando parar de beber. Ele vai falar que é impossível. Mas se nós falarmos então para ele, creia num profeta, o que ele vai falar então? Agora ficou fácil. Porque foram palavras de um profeta, bebida é fácil. Doença é fácil. O irmão Aldo, irmãos, ele tinha uma capacidade de olhar a nossa alma, olhar lá por dentro de nós. Irmãos, tinha um pastor que os irmãos sabem, os pastores viajam, alguns com recursos da igreja, naturalmente, depois prestam contas. E chegou um pastor, ele estava nas congregações, ele comprava aproximadamente 1 quilo de carne, fazia sua refeição e comia, e os outros foram falar para o irmão Aldo que ele estava consumindo muita carne. O irmão Aldo disse para eles olharem as suas prestações e deixar ele fazer o que ele quer. Olha a capacidade do irmão Aldo de resolver o problema. É que as pessoas não sabiam que aquele irmão tinha sofrido muito com fome. Tinha sofrido antes com fome. Tinha até passado fome. E o irmão Aldo via a alma, via o coração. O irmão Aldo disse que ele nunca passaria mal daquilo, e de fato, ele faleceu e não foi por comer muita carne. Então veja, irmãos, como que o irmão Aldo ele atende os nossos pedidos. No que precisarmos, ele atende. Olha como o irmão Aldo conseguia julgar as coisas, e as intenções e os pensamentos. Um dia eu vi, o irmão Aldo tinha ganhado de um irmão uma caixinha de isopor com mel de jataí. Não sei nem se o irmão está aqui, porque eu posso falar desse irmão, ele às vezes está até aqui.
Alguém já levou mel para o Modo? Já está aí? Então não é daqui. Mas se eu tivesse, ele podia inclusive levantar a mão e confirmar o que eu estou dizendo. Ele levou uma caixinha de mel, já está aí, falou: irmão Aldo, trouxe para o senhor e tal. E o irmão Aldo sempre gostou muito de cachorros. E tinha lá uma cachorra cinza, tinha uma dálmatas, tinha 2 rottweilers, e ficava ali entre o povo. O irmão Aldo acariciava às vezes eles e tal. E aí ele pegou a caixinha, baixou assim para o cachorro: quer mel? Toma. Fazia assim com o cachorro: mel. Aí ele parou, olhou para o irmão e falou assim: você quer a caixinha? Eu te devolvo. O irmão: não, irmão, a caixinha não, pode ficar. Então, irmãos, com isso nós conseguimos avaliar o quê? O irmão Aldo viu a intenção. Poxa, eu dei mel para o irmão Aldo, ele está brincando com o cachorro com o mel. Isso, então o senhor quer a caixinha? O irmão não falou nada, não disse uma palavra. Ele voltou: o senhor quer a caixinha? Eu te devolvo, eu tiro o mel e o senhor fica com a caixinha. Ele falou: não, irmão, pode ficar com a caixinha. Ele falou: então tá bom. Como se diz, então não pense mais o que você está pensando. Nesse modo de dizer. Então toma cuidado com os pensamentos. Porque a pessoa deu está dado. Se o modo quisesse até desperdiçar, o que não era o caso, né? Mas entregou, deu para outra pessoa, obrigatoriamente ele teria que comer? Não, modo de dizer, né? Até com isso ele ensinava. Até brincando o irmão Aldo ensinava. Até brincando o irmão Aldo era lúdico. Ele era perfeito. Ele mostrava, como a Santa Avó. A Santa Avó também, irmãos, ela é muito lúdica nas afirmações dela, ela é muito prática, clara, objetiva. Até comentando também, mais uma vez, com os nossos irmãos, comentando que numa ocasião passou lá em São Paulo, uma pé e te machuca. O que você faz? Até hoje, com todo mundo que eu falei, ele disse assim: joga fora, né? Foi o que a Santa Avó disse: joga fora. Ela falou assim: assim que tem que fazer com a cruz. Ela só me machucou. Ela só me judiou, só me trouxe dor. Então nós não temos que adorar a cruz. Olha a sabedoria. Mas qualquer um de nós poderia explicar isso, mas jamais da forma tão clara, tão prática, como Jesus ensinou a nós. Não teria outra forma melhor, mais lúdica, mais prática de ensinar a respeito disto. Porque só trouxe dor para Jesus. Só trouxe sofrimento, só trouxe coisas que não são boas. Só trouxe sangue, dor, sofrimento, morte, crucificação. Só trouxe coisas que não são boas. Então, irmãos, veja que nosso querido irmão Aldo, ele sabia e ele fazia nós lembrarmos dele. Ele fazia um dia, eu cheguei na sede, estacionei um carro na frente da igreja, e quando o irmão Aldo estava lá, acendia uma coisa na gente que tinha que deixar o carro em qualquer lugar e cumprimentar ele. Largava o carro onde estava e descia. A mesma coisa quando a gente via ele. Às vezes a gente virava na rua Baguari e via o irmão Aldo na porta. Na iminência dele entrar, a gente descia correndo, as irmãs de salto e tudo, não tinha problema. Eu descia em 1 segundo a rua Baguari. E aí deixei o carro ligado, ele viu, falou: opa, vai arriar a bateria. Vai arriar a bateria. E ainda falei para ele: irmão Aldo, mas esse é um carro que eu comprei essa semana. Ele só deu uma risada e não falou mais nada, como se diz: espera para ver. E aí passaram 1 ano e meio, mais ou menos. E aí teve uma escritura de um salão da igreja, lá em Pato Branco, para fazer, num cartório. Aí o irmão responsável me chamou, falou: você pode fazer a escritura um dia de semana? Posso. Aí fui lá no cartório, estacionei o carro, deixei na frente do cartório. Ficamos uns 40, 50 minutos. Quando voltamos, que fui ligar o carro, estava com o farol ligado. Não pegou. Eu lembrei na hora do irmão Aldo: olha, vai arriar a bateria. Vai arriar a bateria. Ele já tinha falado já há 1 ano e meio, 2 anos atrás: vai arriar a bateria. E a gente como que... não é, como disse aos irmãos a respeito de São Pedro, não é dúvida. Não é que nós duvidamos do irmão Aldo, mas é uma certa inocência. É igual um caso, eu fui falar com o irmão Aldo a respeito de uma congregação. Falei: irmão Aldo, lá tem uma congregação com esse problema e tal, e tal, e tal. E lá tem um pastor X, Y, Z. Ele falou assim: esse pastor aí faz tempo que não vem para a igreja. Ele não vem mais para a igreja, né? Eu falei: irmão Aldo, era uma reunião de quinta-feira. Eu falei: ele está aqui hoje. Ele falou: não, faz tempo que ele não vem para a igreja. Faz tempo que ele não vem para a igreja. Então, o irmão Aldo, ele olha, não, irmãos, o físico. Às vezes estava lá o irmão, pegou a pasta de viagem, ele falou: faz tempo que ele não vem para a igreja. Então, o irmão Aldo, ele estava olhando
não a carcaça, digamos, a parte material, o corpo, mas ele estava avaliando a alma, o espírito, a intenção, até porque daí ele falou algumas coisas a respeito desse irmão, falou isso, aquilo e tudo mais, mas ele avaliava, irmãos, a alma, o coração, o espírito, as intenções. Até mesmo, uma vez, fui fazer uma reunião numa igreja que era mensal, era uma reunião por mês. E eu me admirei, quando eu peguei a pasta, veio o último boletim, eu fiquei pensando comigo. Uma preocupação que eu fiquei, puxa vida, os irmãos vão perder 3 mensagens do irmão Aldo. Eu pensei comigo assim, falei, vou falar com o irmão Aldo. Eu fui falar com ele, falei, irmão Aldo, essa congregação é mensal, mas os irmãos estão mandando só um boletim. Como que faz para mandar os outros 3? Aí ele disse assim, fala com fulano de tal. Fala com fulano de tal. Mas quando eu estava indo embora, ele disse assim, mas vem cá, você vai fazer reunião para mim, aqui em tal lugar, em tal lugar. Como se me desse uma gratificação por ter cuidado da igreja para ele. Como se ele desse uma recompensa. Até ele, na época, ele falou assim, você faz reunião aqui? Eu falei, faço, irmão, vou para tal lugar, em tal lugar. Ele falou, não, aqui na sede você prega? Eu falei, não, Malda, eu nunca preguei. Ele falou, então vai pregar agora. Então ele gratificou, ele recompensou uma preocupação que a gente teve com uma das igrejas dele. Ele, como se desse um prêmio, um presente, falou, olha, já que você cuidou das minhas ovelhas, toma uma recompensa. É o que a Santa Avó fazia. Os irmãos que conheciam a Santa Avó, todos eles são unânimes em dizer, eles diziam, a Santa Avó não sabia o que fazer para recompensar aquele que ajuda a igreja. Irmãos, é recompensa em todos os sentidos. Não pense os irmãos que é só de pregar, ou é só disso, só daquilo. Irmãos, é em todos os sentidos. Aquele irmão, um pastor de nossa igreja, ele disse que até a vida financeira ela ajuda, irmãos. Estava tudo torto, ele falou, com as palavras dele. Minha vida estava tudo torta. Devendo para todo mundo. E quando eu encontrei a igreja, foi uma das primeiras coisas que eu falei. Eu pedi a bênção para a saúde e tudo mais, falei com a Santa Avó, ela falou, fica aqui que Jesus vai te ajudar. Eu disse, se você ficar aqui, Jesus vai te ajudar. Ele disse, irmão, em 6 meses, quitei todas as minhas dívidas e comprei uma casa. Em 6 meses. Não é que eu estou prometendo para os irmãos recursos material, isso não, irmãos. Mas eu estou dizendo que a Santa Avó, quando olha a intenção, quando olha o amor verdadeiro, até na parte material, ela pode ajudar. Até na parte física, irmãos, seja na saúde, seja na alma, em todos os sentidos, irmãos, ela completa a alma, ela completa aquela pessoa, ela dá tudo o que a pessoa precisar. E aí aquele irmão automaticamente ajudou muito a igreja, ele fez um bom trabalho, sempre providenciava as coisas para a igreja. Ela viu que ajudando ele não ia se orgulhar, ele ia continuar fiel, irmãos. É isso que nós temos que pensar, querer ser fiéis. Irmãos, quanto mais eu trabalhar, nós temos que pensar, mais eu quero trabalhar ainda. Se eu trabalho 1, eu quero ter força para trabalhar 2. Se eu trabalho 2, eu quero ter força para trabalhar 4. Eu quero ajudar a igreja. Até estava conversando também com um dos nossos irmãos e dizendo para eles que antes as plantações nasciam e tinham que colher na mão, com foice. Hoje existem máquinas que colhem a quantidade de 100, 200 homens num dia. Nós temos que procurar ser essa máquina, irmãos. Não procurar ir lá na foice, mas era assim, eu vou continuar assim. Era assim, eu vou continuar assim. Não, nós temos que pedir, irmão, eu quero ser uma máquina de trabalho para o Senhor. Eu quero trabalhar, falar do Senhor para o mundo todo. Me dá chance, oportunidade, me dá coragem, me dá vida, força. Eu quero falar do Senhor. Nós temos que pedir isso, irmãos. Não podemos ficar acomodados no tempo. Mas eu já faço bastante, já está bom. Eu fiquei na escala esta final de semana, eu não vou ficar no próximo. Irmãos, quanto tempo nós temos que ficar na escala? O tempo que a Santa Avó quer. É o tempo que o irmão Aldo quer, mas eu já fiquei semana passada, já fiquei nesse, já fiquei no outro, já fiquei no outro. Irmãos, pode chegar o tempo que não tem nem mais escolha, ou fica ou fica. E isso aconteceu com um dos nossos irmãos. Ele disse, até com grande pesar que eu digo, é um exemplo até negativo, mas digamos que é um exemplo. Ele disse assim, pastor, hoje eu estou com 76 anos. Eu cheguei, fui fazer a escala e disse, não, pastor, não precisa fazer escala. De obreiro só é eu ou eu. Eu já vou ficar na porta. Ele disse, mas quando eu era moço, eu tinha um sonho de pregar. Mas eu não aproveitei a oportunidade. Agora, ou é aqui, ou é aqui.
Vejam, irmãos, que ele desperdiçou as oportunidades. Eu me lembro que a penúltima vez que eu fui na congregação tinha 6 obreiros. Morreram 5. Ficou só ele. E nesse meio tempo, como que faz, se ele não cuidar da porta mais? Então vejam, irmãos, que as oportunidades, elas vêm, assim como vêm, elas também vão. Oportunidade de visitar tal lugar. Quem garante que vai ter outro? Oportunidade de fazer um solo tal em tal lugar, ou isso, aquilo. Quem garante que vai ter outro? Oportunidade de participar da reunião X. Quem garante que vai ter outra? Irmãos, existiram algumas pessoas que ouviram o programa na rádio a última vez. Aí não pôde mais ter aquela rádio. Por exemplo, a de Aquidauana. O irmão Aldo pediu por campanha na época. Vamos fazer esforço para comprar a rádio, uma rádio importante para a igreja, isso, aquilo. O povo não ajudou. E ele soltou uma nota no boletim dizendo como lamentamos não ter podido comprar a rádio. Existiram pessoas que ouviram pela última vez o programa naquela rádio. E nós não deixamos mais ela ouvir. Nós falamos para ela, não vai ouvir mais. Ah, pastor, mas eu não falei isso. O fato de não ajudar, falou. O fato de não ter feito a sua parte, não estou julgando nenhum dos irmãos de forma alguma, não estou falando que os irmãos daqui não ajudaram, estou falando de maneira global. A igreja, nós, o povo, como um só, não fez a parte. Porque poderia ter irmãos que, na época, eu não me lembro disso, são coisas que os mais antigos me contam, mas na época podia ter feito uma campanha nacional da igreja, irmãos, o irmão Aldo pediu, nós temos que ajudar, vamos comprar, e cada um ajuda o que pode. E ajuda um daqui, outro dali, e se tem 10 gados, vende 2, e vamos ajudar isso e aquilo, depois nascem outros. Irmãos, o poder do mal é tão grande, podia fazer nascer duplo, gêmeos. É assim que a Santa Avó recompensa, irmãos. É assim, não estou brincando, isso é sério. Em que pese estar, digamos, essa palestra em tom de conversa, mas é sério. A situação é essa. Temos que ter muita fé, irmãos. E viver como os apóstolos viviam. Se você hoje, o Senhor hoje, os moços, as meninas, os meninos, se encontrasse Jesus no rio e dissesse assim, venha, você iria? Vem que você vai andar sobre as águas, você iria? Olha que interessante. É preciso ter uma fé a ponto de dizer, eu iria. Se Jesus falasse assim, toma o poder sobre o vento, faça-o parar, você faria? É preciso ter uma fé, irmãos, a ponto de dizer, eu faria parar o vento. E falar de uma forma que acreditasse no que está falando, não só falar por falar, porque falar por falar não adianta, não partiu de uma alma corajosa, de uma alma fervorosa. Portanto, irmãos, eu penso que nós daremos agora a oportunidade para os nossos irmãos do coral e eu espero, sinceramente, que nosso santo irmão Aldo possa, o quanto antes, acalentar os vossos corações novamente, de forma que possa mandar outros pastores especiais para os irmãos e possa fazer, irmãos, o de melhor para cada um dos irmãos. Os irmãos saibam que pode pedir também. Os irmãos podem pedir para o irmão Aldo, quem escala é ele. Quem escala é o nosso irmão Aldo. Numa certa ocasião, ele disse para o irmão, vamos mandar um pastor lá. E aí depois o irmão foi reclamar. Ah, irmão, o senhor falou que ia mandar um pastor? Ele falou, mas ele não foi semana passada? Eu mandei ele. Ele falou, eu mandei ele. O que aconteceu? Perdeu a oportunidade. O irmão Aldo tinha mandado alguém lá exclusivo para isso. Mas ele não soube interpretar. Ele não soube entender. Então vejam, irmãos, que podemos sim, através da confiança, da crença nele, como um grande profeta de Deus, irmãos, entregar tudo nas suas mãos. Tudo. Não é só a parte espiritual, não é só a parte material. Irmãos, tudo. Exatamente tudo o que for preciso e necessário. A fim de que nós tenhamos um conforto, irmãos, espiritual, mas mais do que isso, possamos chegar um dia no céu e dizer, meu filho, me dá um abraço, você foi vencedor. Imaginem, irmãos, que dia maravilhoso de chegarmos no céu e ouvir a voz do irmão Aldo. Opa, tá bom, muito obrigado, está bem. Chegou. Já pensaram, irmãos? Que gostoso este dia. Que maravilhoso, porque nós lutamos
E falar: irmão Aldo, o Senhor pediu para eu fazer isso e eu fiz, irmão Aldo. O Senhor pediu para eu não fazer isso, eu não fiz, irmão Aldo. O Senhor pediu para eu salvar os irmãos da África, eu salvei. O Senhor pediu para eu salvar os italianos, eu salvei. O Senhor pediu para eu salvar os russos, eu salvei. O Senhor pediu para eu salvar os meus vizinhos, eu salvei. O Senhor me mandou para tal lugar, eu fui. Irmão Aldo, o Senhor me mandou voltar de tal lugar, eu voltei. Irmão Aldo, eu fui perfeito pelo teu nome. E Ele mostrar para nós aonde nós vamos ficar, porque já está preparadinho por Ele. Então, irmãos, neste dia não dará mais tempo de voltar e fazer de novo. Temos que fazer hoje. E só para finalizar, os irmãos vão falar: mas pastor, como é que eu faço então para fazer melhor? Irmãos, escrevam. Deem um presente para o irmão Aldo. Escolha dar este presente. Nesta oração que nós vamos fazer daqui a pouquinho, irmãos, peça: irmão Aldo, eu quero lhe dar um presente. Irmão Aldo, eu quero ser melhor. Me mostra o que eu posso ser melhor. Irmão Aldo, eu tenho uma vontade muito grande de ajudar o Senhor e hoje eu ainda não sei o que fazer. O Senhor me ajuda? Me ajuda a entender o que eu preciso fazer? Eu quero que o Senhor me ajude, irmão Aldo. Eu quero ajudar muito o Senhor. Irmãos, e faça como um projeto. Quando nós estamos fazendo um projeto, nós não vamos colocando por escrito: preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Irmãos, mas é um curso de inglês, eu preciso fazer, eu preciso tirar o meu passaporte, eu preciso juntar um valor para ir para visitar tal lugar, eu preciso fazer aulas de pregação na igreja, eu preciso saber como que tira uma coleta, eu preciso saber como que faz um aquilo outro. Irmãos, escreva todas as vontades dos senhores. Escrevam, irmãos. Não leve assim como se fosse algo vazio. O pastor falou, mas tudo bem. Façam mesmo, irmãos. Escrevam mesmo. Até os irmãos pastores podem melhorar o ministério também. Coristas podem melhorar. Nós podemos melhorar. Todos podem melhorar, irmãos. Às vezes nós pastores falamos: já pregamos, já incentivamos o povo. Podemos fazer mais, irmãos. Podemos. Às vezes os irmãos são coristas e músicos, podem fazer mais. Quem sabe tem um irmãozinho querendo aprender, vem aqui na igreja de noite, se esforça um pouquinho, ensine, música para aprender, ensine música, como fazer uma ficha de sacola, ensina, chama aquele jovem um dia, fala: olha, hoje eu quero te ensinar a fazer isso. Mas é fazer uma limpeza? Chama o jovem, vem aqui, vamos te ensinar a fazer a limpeza. É assim, limpa aqui primeiro, depois aqui fica o material de limpeza, aqui fica as vassouras, aqui fica os panos, os rodos. Irmãos, a igreja é nossa, no sentido de nós cuidarmos. É de Deus no sentido de ter regras como Deus quer, mas é nossa no sentido de nós cuidarmos. Porque, afinal, a limpeza, se não fizermos, a Santa Avó, isso ela não pode fazer. O irmão Aldo, isso ele não pode fazer. Vir fazer um solo, cantar um hino, isso ele não pode fazer. Somos nós mesmos que temos que fazer. Então, isso nós podemos. Irmãos, e que a Santa Avó, irmão Aldo, abençoe grandemente os irmãos, que dê sempre dias lindos, maravilhosos, floridos, belos, para os irmãos desfrutarem aqui na terra. E tenho certeza que nossos olhos mesmos contemplarão coisas maravilhosas acontecendo na igreja. Vão contemplar, irmãos. Escrevam o que eu estou dizendo. Nossos olhos vão contemplar coisas lindas acontecendo na obra de nossa igreja. Até porque não sou eu que falo, é o irmão Aldo que falou. Nós vamos experimentar um crescimento como se deu no ano de 1970. Creiam nisso, irmãos, e sejam muito felizes e abençoados em vossas vidas. Amém. Convido agora os irmãos a ficarem em pé, por gentileza, e nós vamos orar para encerrar. Precisamos. Então, nós vamos cantar um hino, irmãos. Irmão Aldo, precisamos do Senhor. Penso que é bem propício para esta oportunidade, até porque sem Ele, realmente, nós não fazemos nada. Se estás cansado, se está triste, abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor.
na família há problemas de saúde e no trabalho há falta de felicidade. Clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. De Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciais o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciais o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Irmão alto, 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 irmão alto, profeta do Senhor. Irmão alto, 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 irmão alto, sucessor do Muito bem, irmãos. Verdadeiramente, profeta é profeta. E o irmão Aldo está aqui, irmãos. Ele está olhando todos os irmãos. Confiem assim, irmãos, e ele está abençoando todos que estão pedindo a sua bênção. É que nós não conseguimos ver, mas ele está aqui. Ele está olhando todos os irmãos. O amor com que cantaram este hino, o amor com que ouviram a mensagem, o amor com que tiveram disposição para pensar no que vai fazer para ajudar o nosso irmão Aldo. E quando fizerem, ele continuará com os irmãos. Vamos orar encerrando a nossa palestra. Ó Santo Irmão Aldo, bendito profeta de Deus. Irmão Aldo, o Senhor está aqui conosco. Como é bom a tua presença, irmão Aldo. Honramos-te neste momento. Irmão Aldo, nós somos do Senhor. E precisamos muito, verdadeiramente, de ti, primaz. Precisamos do teu amparo. Precisamos da força que o Senhor tem para nos dar. Irmão Aldo, quantos exemplos. Ainda não pudemos falar aos teus filhos, mas pensamos que ficará para uma próxima oportunidade. Irmão Aldo, lembramos daqueles dias que o Senhor estava conosco, daquele dia que o Senhor demonstrou a força não só espiritual, mas material. Irmão Aldo, lembramos de tudo quanto o Senhor falou, de tudo quanto o Senhor fez. Isto, primaz, que é de uma pessoa só. Imagina se fosse perguntar para todo o nosso povo, as experiências de fé que já tiveram contigo.
quão testemunhos maravilhosos teríamos. Irmão Aldo bendito, ajude-nos a encontrar as oportunidades e praticá-las e fazê-las acontecer. Irmão Aldo, dê sempre sonhos para nós, sonhar com o crescimento da igreja, sonhar com a expansão deste trabalho, sonhar com nossa igreja gloriosa, primaz. E depois de sonharmos, nos dê força, nos dê coragem para concretizar os sonhos. Irmão Aldo bendito, nós temos esta certeza, o mundo inteiro há de conhecer o teu poder. E vai mesmo, primaz, porque nós estamos aqui. O Senhor tem um povo, irmão Aldo. Este é o povo do Senhor. Nós somos o teu povo, primaz. O Senhor não está sozinho neste mundo, mas é representado por cada um dos teus filhos que estão aqui. Cada um, irmão Aldo, é uma partezinha do Senhor, representando o Senhor em todos os lugares que vamos. Dai-nos capacidade, primaz, força, coragem, bom ânimo, fé, entendimento, uma participação ativa neste ministério glorioso, tão lindo, tão nobre, que o Senhor concedeu que nós participássemos. Uma honra para nós, irmão Aldo. Muito obrigado. Nós muito lhe amamos, para todo sempre o amaremos. Amém. Paz do Senhor aos irmãos, um bom ensaio aos irmãos que terão agora, e até a noite, na reunião de mais tarde.